do ponto de vista de uma imagem do movimento inicial, a representação antecipativa, que leva a uma progressão na aquisição de uma coisa que nós podemos chamar de programa motor. Ou seja, realizar o gesto em função de um controlo das estruturas nervosas para as estruturas musculares, a partir de um aumento da nitidez dessa representação antecipativa, que é conseguida sempre e só pela repetição do gesto, uma repetição que tem características que o Butandic designa de uma repetição sem repetição. Isto é, uma repetição que se vai fazendo a partir do confronto da execução com a representação mental. E esse controlo dessa execução, essa nitidez, surge a partir de dois fatores importantes, que são a passagem dos mecanismos de controle dos receptores exteroceptivos para o controle nervoso proprioceptivo, isto é, deixar de ser a visão para passar a ser a propriocepção, a noção de corpo, a noção de ângulo, de força, de tensão, e feito a partir da passagem do controle cortical para o controle subcortical. Os automatismos funcionam a partir da recolha das situações que nós temos de experiência que nos levam a permitir que atuemos sem ter que ter o filtro da execução motora ao nível cortical. Isso já está orientado ao nível cortical, subcortical. E, portanto, esta circunstância é explicada de uma forma geral pela aquilo que nós abordamos nas tendências contraditórias do sistema de gestos do Donskoy, que apresenta o sistema de gestos como uma possibilidade de existência de luta de contrários, em que o próprio sistema tem em oposição diversas tendências. E ele apresenta três: a globalidade de diferenciação, a estabilidade, variabilidade e a individualização, standardização. Estas tendências, que já falei bastas vezes, servem para nós percebermos como é que funciona esta dificuldade de resolver os problemas que se põem na aquisição e no treino do estereótipo motor ou do gesto técnico. Deve o gesto ser ensinado de uma só vez ou por partes? Deve o gesto ter um modelo fechado e limitado ou deve permitir individualizações do executante? Standardização e individualização. Deve o gesto ser capaz de ser realizado de forma muito estável, mas quando tem ao mesmo tempo exigências de ter que ser executado em condições que nem sempre são as mesmas? Temos que nadar em piscina e temos que nadar em águas abertas. Temos que correr em pista e temos que correr no corta-mato. Temos que cruzar a bola para o primeiro poste e para o segundo poste. Temos que cruzar a bola com vento e sem vento.
Temos que fazer essa percepção toda. Estas tendências contraditórias servem para nos alertar para isso. E estão intimamente ligadas com aquilo que nós falámos sobre o modelo técnico. Uma abstração do gesto técnico para o executante ideal, que pretende comparar o valor previsto com o valor executado. Nesta lógica de caixa negra, esquecemos tudo o que eu estive a dizer até agora e vamos ver a execução. O que é que se espera que o atleta faça, que o executante faça, e o que é que ele fez. E em função disso, vamos propor, não é? Falar. Propor situações motoras que potenciem aquilo que eu disse atrás. Potenciem a confrontação entre a ideia mental do movimento e a execução. Isso pode-se fazer a partir de vários mecanismos que eu também falei, da amplificação do sinal, por exemplo, conduzir a bola descalço, ou diminuir o tamanho da bola, ou criar um conjunto enorme de estratégias que façam com que o executante apreenda conscientemente o que está a fazer, para depois poder fazer de forma subcortical. Essa amplificação do sinal e a informação de retorno. E ainda uma outra coisa, que é o conhecimento dos resultados. A confrontação dos resultados. Todas estas estratégias devem ser usadas, podem ser usadas, mas têm que ser conhecidas e os seus efeitos também. Por exemplo, o conhecimento dos resultados pode fazer com que eu me foque mais no resultado do que na execução. E em determinadas fases da aquisição do gesto, que foi outra coisa que nós também falámos, fase de aquisição, fase de domínio e fase de perito, tem coisas diferentes. Se eu, por exemplo, ainda não tenho a estabilidade do gesto técnico numa prova, num estilo de nado de natação, e estou só preocupado com o tempo que fazem a cada repetição de 25 ou de 50 metros, eu estou a obrigar que a pessoa se foque no resultado e perca a execução. E isso pode não ser nada benéfico. Portanto, as estratégias de amplificação do sinal, feedback ou informação de retorno e conhecimento dos resultados, que é uma espécie de feedback, tem que ser usada em cada situação dessa forma. O meu objetivo aqui é falar disto do ponto de vista teórico. É uma coisa que vocês estão mal habituados. Eu não estou a dizer, nesta situação específica, desta modalidade específica, como é que se pode resolver isso. Mas o que vocês deviam ter em cada uma das situações motoras de cada uma das vossas opções era a reflexão sobre estes aspectos quando estão a fazer o ensino. Se não o tiverem aqui, façam-no vocês. Quando estiverem na prática, peguem neste tipo de conceitos e verifiquem-nos na execução. E vão ver a mudança fortemente qualitativa e de como de facto se transformam em especialistas de desporto.
Porque vão fazer as coisas que os outros não fazem. Dar treinos, ensinar pessoas, toda a gente faz. O problema é ensinar a todos e ter sucesso no que se ensina a todos. Sucesso significa que se tenha uma boa execução do gesto técnico, que se passe rapidamente para a fase de domínio, de forma com estabilidade e o mais depressa possível. Não tem nenhuma habilidade pegar numa criança de 6 anos, recebê-la 2 ou 3 vezes por semana numa piscina, 45 minutos, e ela saber nadar mal 25 metros em dezembro. Isto não é habilidade nenhuma. Qualquer calhau com 2 pernas consegue ter esse resultado, porque o resultado não depende da intervenção do professor. Depende das condições de prática. O problema é nós sermos atores e ele entrou no fim de setembro e no fim de outubro já nada 25 metros em costas ou em crawl, por exemplo. Isso é sermos especialistas. Ir a um médico e ficar bom de uma doença mais ou menos benigna ao fim de mês e meio ou de 6 meses, o médico não fez habilidade nenhuma. O nosso corpo é que fez. Ir a um médico e dizer assim, não, eu fui lá hoje, daqui a 15 dias, conforme o prazo da doença, conforme a condição, já melhorei. E o que é facto é que nós vamos a uns e melhoramos e vamos a outros e ficamos na mesma. Também. Porque também é uma condição da doença. O médico também não precisa fazer grandes asneiras para nós piorarmos. Uma tendência de nós degenerarmos com a idade. Portanto, no modelo, nós temos essa questão da abstração, que é para um executante ideal, e temos que perceber como é que o executante real se coloca ali naquela situação motora. Como é que as divergências de caráter anatomofisiológico e de caráter constitucional se põem do ponto de vista do executante naquele momento. Como é que eu posso ensinar a treinar, ensinar a saltar em altura um indivíduo que tem 1,35 m de altura e não um indivíduo que tem 2,3 m e que é recordista do mundo. Um indivíduo completamente longilíneo ou com uma predominância ectomorfa, muito alto, com umas pernas. Vocês têm que treinar isto, já vos disse. Vocês não podem olhar para os campeonatos do mundo de atletismo, ou os Jogos Olímpicos, e ver o atletismo, e não ser capaz de perceber, quando passam as câmaras, se aquele indivíduo é saltador em comprimento ou saltador em altura. Vocês têm que arranjar maneira de treinar isso. E perceber, não, estes joelhinhos, estes quadricípedes, são de um indivíduo que ou faz 100, ou faz 400, ou faz salto em comprimento ou triplo salto. Estas pernas, tipo caneta de aparo, são de saltador em altura. Não são de saltador em comprimento. Saltador, se ele for saltar em comprimento e fizer um apoio, arrisca-se a ter uma fratura, porque são 700 quilos ali. E ele não faz essa chamada, faz outra chamada. Ok? Tem outro peso.
Não sei se me esqueci de alguma coisa em relação à técnica. Acho que não. Da velocidade, já passámos. Definir a diferença entre velocidade, agilidade e rapidez. Perceber a diferença entre qualidade física e velocidade, que é assim que chamamos, em vez de chamarmos qualidade física e rapidez, entre qualidade, velocidade e rapidez, e perceber a diferença entre velocidade e corridas de velocidade. Porque há uma contaminação do treino da velocidade em função do treino da situação motora de corridas de velocidade. 50, 100, 110 barreiras, 200 e 400, que é a velocidade prolongada no atletismo. Perceber que velocidade é treinar à máxima velocidade de contração. Isso implica usar as reservas de creatina fosfato existentes no músculo. Isso obriga a duas questões fundamentais que são eliminatórias na oral. A pausa tem que ser passiva e a pausa tem que ser muito grande para um tempo de exercício à volta dos 10 segundos. Sempre o exercício, sempre à máxima velocidade. E a pausa igual ou superior a 1 minuto e meio de forma passiva, de forma a recuperar as reservas de creatina fosfato. E podermos ter a máxima velocidade. E perceber que a velocidade é uma junção das qualidades da contração muscular, portanto da força, e da coordenação, onde os aspectos neuromusculares são fundamentais, tipos de fibra, características de unidades motoras, e que essa diferenciação se faz a partir das características da contração muscular, que têm a ver com os elementos contráteis e com os elementos não contráteis do músculo, a viscosidade, do ponto de vista do tendão e do ponto de vista da viscosidade dos elementos onde estão os elementos contráteis do músculo. Como se os elementos contrácteis do músculo precisassem de estar num ambiente adequado, de modo a que, tal como o motor de um carro, enquanto não aquece, enquanto o óleo não flui na sua lubrificação, o carro não rende da mesma forma que rende quando já está a trabalhar sem o aspecto da fricção dos elementos contráteis. Depois passamos para a adaptação. A adaptação ao esforço, algo confundido com o síndrome de adaptação de Salaio, uma coisa que faz falta, mas que não é a adaptação ao treino. Podemos aproveitar esse conceito de stress desse grande médico, mas perceber que o treino não é aquela curva simplória de fase aguda, de fadiga, fase de recuperação e fase de supercompensação. Essa curva é fácil para perceber os princípios do treino. 2 que se transformam em 3. O princípio da sobrecarga, isto é, algo que rompa o equilíbrio, que faça instalar a fadiga, e o princípio da alternância, algo que permita, alternando carga com repouso, que o organismo recupere.
as diferenças entre organismos vivos capazes de se regenerarem a um nível superior que o distingue, dos organismos não vivos, e esta diferenciação de adaptação consubstanciada nas adaptações agudas ao esforço e crónicas. As adaptações agudas de caráter funcional ou fisiológico, físio quer dizer função, e as adaptações crónicas ou estruturais. Isto é, se eu fizer um programa de melhoria da resistência de base, esse programa é constituído por sessões, por exemplo, de corrida de 45 minutos, 3 vezes por semana, com pulso de 140 pulsações, à volta de 140 pulsações, ou 150 pulsações por minuto, 3 vezes por semana durante 45 minutos. Se eu fizer isso, eu vou ter adaptações agudas ao esforço, aumento da frequência cardíaca, aumento da volémia circulante, aumento da frequência respiratória, aumento da frequência da temperatura corporal. E estas adaptações, entre outras, funcionais ao esforço, permitem-me que eu realize esse esforço. Vou ter, nesse momento, aumento da diminuição do glicogênio muscular, diminuição do glucagon. Vou ter uma série de adaptações funcionais, quer visíveis no aparelho cardiovascular, quer visíveis nas questões de regulação do sistema nervoso e do sistema hormonal. Vou ter aumento da percepção, vai aumentar a adrenalina, portanto o sistema simpático vai ser estimulado e algumas hormonas do sistema hormonal também vão ser postas em funcionamento. Esta lógica produz, depois da fase de estimulação, uma adaptação crónica. E essa adaptação crónica ou estrutural significa que nós vamos mudar. Como eu estava a falar do programa, se nós formos verificar o número, as características da rede capilar, passado 8 semanas, elas estão diferentes. Se formos verificar as características do músculo cardíaco, elas estão diferentes. Se formos verificar o espaço morto fisiológico, ele está diferente. Ou seja, há uma mudança estrutural. E essa mudança estrutural, facilmente visível, por exemplo, no treino da resistência, como eu estava a dizer, mas ainda mais facilmente visível, no treino da força, significa que os elementos estruturais do músculo, as miofibrilhas, foram alteradas. Estão diferentes. Estruturalmente diferentes. E esses estruturalmente diferentes é feito a partir da modificação da síntese proteica, a partir da alteração hormonal promovida a partir da relação do eixo hipotálamo
hipofisário e adrenal. Ou seja, há uma parte do sistema nervoso, hipotálamo, que estimula a hipófise, que é o ponto-chave do sistema hormonal todo, do que controla todas as outras hormonas e que se relaciona diretamente com as glândulas adrenais ou suprarrenais. Vamos ter a adrenalina enquanto adaptação aguda e vamos ter o cortisol como responsável fundamental das adaptações crónicas. Como alterando a constituição das células, alterando as proteínas, alterando estruturalmente, mudando aquilo, como é que a coisa se organiza. Ok? Estas adaptações são o resultado, ou devem ser o resultado, daquilo que se conjuga de forma simples como os fatores associados ao treino desportivo. Carga, alimentação e repouso. É da conjugação destes 3 fatores que nós podemos retirar o resultado desportivo. Ora, esta dimensão, que se consubstancia, já disse, nos princípios do treino e promove os princípios do treino, temos o princípio da sobrecarga, o princípio da alternância, e como esta dimensão depende da carga, carga é volume e intensidade e relação do volume e da intensidade entre si, e é efetuada a um executante, nós temos mais um resultado diferenciador da aplicação da carga enquanto carga e repouso, que é o princípio da heterocronia. Hetero quer dizer diferente, cronia quer dizer tempo, quer dizer tempos diferentes de recuperação de cargas. E isso vai depender de 2 fatores. O fator da carga e o fator constitucional. Ou seja, cargas de intensidade elevada tendem a ter tempos de recuperação mais rápidos, cargas de volume elevado tendem a ter tempo de recuperação mais lentos, sujeitos com predominância de mesomorfia tendem a ter tendência a ter adaptações mais rápidas e a perder adaptações mais rapidamente, sujeitos com predominância da ectomorfia têm tendência a ter sujeitos a ter adaptações mais tardias e a perdê-las mais lentamente. Já falámos da síntese proteica, de adaptações crónicas. Esta lógica leva a que este processo complexo seja mais ou menos controlado do ponto de vista da maximização do resultado esportivo. E aí surge a necessidade de planear. Surge a necessidade de ter organização para obtermos o resultado esportivo, a melhor resultado esportivo, o conceito de forma que nós abordámos, que é um conceito vago e muito subjetivo, um conceito de forma no momento desejado. E nesse sentido, nós abordámos o planeamento do treino
com dois aspectos diferenciadores. O primeiro aspecto diz respeito à compreensão do surgimento da periodização e do planeamento. E são aspectos sociopolíticos. Isto é, o desporto ganhou uma dimensão a partir dos anos 60, já tinha começado a ter, na era moderna, essa dimensão vem do evento dos Jogos Olímpicos, globalizador, e a partir dos anos 60 ganha uma dimensão social muito importante que depende de três grandes fatores que estão relacionados entre si. O primeiro é a necessidade de continuar a conhecer, isso já acontecia antes da época de 60, de continuar a conhecer o funcionamento do corpo humano. E o funcionamento do corpo humano pode ser mais facilmente conhecido quando os humanos estão sujeitos a stress. E tínhamos os militares e os mineiros, por exemplo. Nunca se esqueçam, por exemplo, que o primeiro estudo randomizado de medicamentos foi feito exatamente numa população sujeita a stress, que são os marinheiros, com o escorbuto. Ou seja, alguém percebeu, havia o escorbuto, sabem o que é o escorbuto? Não lê os Lusíadas. O escorbuto é uma doença que se caracteriza por carência de vitamina C e que matava os marinheiros porque não tinham vitamina C, porque não tinham frescos. Onde está a vitamina C, o acesso à vitamina C está fundamentalmente em frutas e legumes. Isso não havia. Hoje é fácil, porque ela está sintetizada, é possível dar às pessoas essa vitamina de acesso que está estável. Como não havia isso, os marinheiros morriam de escorbuto. O escorbuto faz cair os dentes, faz sangrar as gengivas, começa por aí, e faz inclusive abrir feridas nas cicatrizes que temos. Ou seja, a vitamina C deixa de estar disponível e o organismo entra em falência e morre. E, portanto, isso dizimou N populações de marinheiros. E esse primeiro estudo foi para perceber se havia diferenças ou não, foi o primeiro estudo randomizado, de vitamina C. Vinha isto a propósito de explicar que as populações sujeitas a stress são ótimas para aprender como é que nós funcionamos. E os atletas, que nessa altura começam a ser sujeitos a cargas exorbitantes, há uma profissionalização, especialmente no Bloco de Leste, uma especialização, portanto, as pessoas são profissionais do treino. A vossa geração não, mas a geração dos vossos pais cresceu a ouvir dizer a necessidade de se profissionalizar os atletas. Não, os nossos não eram profissionais. Os nadadores, os ginastas, não faziam aquilo como vida, não se levantava. Se o indivíduo tiver que fazer 10 sessões de treino por semana, ou 12, e se nessa sessão fizer 5 km em cada uma, é óbvio que não pode fazer muitas mais coisas, não é? Porque não tem nem tempo nem vontade. E, portanto, essa profissionalização levou a poder usar isso para perceber como é que funciona fisiologicamente o corpo humano e como é que se adapta ao esforço. Essa é uma dimensão. E essa dimensão decorre de dois outros aspectos. Um, eminentemente político, que tem a ver com a instalação da Guerra Fria, a partir da invasão da Baía dos Porcos, especialmente em Cuba, com dois blocos, o bloco socialista e o bloco capitalista, o bloco da União Soviética e o bloco
capitalista, o Bloco Comunista e o Bloco Capitalista, e esses dois blocos aproveitaram a mediatização, que é a terceira parte destes três fatores: stress, mediatização e blocos, confronto ideológico, aproveitaram essa circunstância para fazer ações de propaganda dos seus regimes em função do desenvolvimento. Se nós temos mais medalhas, somos melhores que os outros. E essa dimensão obrigou então a que houvesse necessidade de conhecer a forma de organizar as cargas para ter o máximo de rendimento. Rainho? A conquista do espaço não ajuda também no que é a mediatização e a percepção que as pessoas tinham da... A conquista do espaço, que eu também falei, é um outro fator associado à Guerra Fria. Os americanos fazem um grande investimento na NASA, os russos na Agência Espacial Russa, obrigado. E esse investimento é para confrontar a chegada à Lua. E temos então, se vocês se derem ao trabalho de ler algumas coisas nos anos de 66, 67 e 68, quando os americanos chegam à Lua e que nós, na televisão, falámos, foi amplamente divulgado e em toda a imprensa, era o acontecimento do momento. Em 1960, os russos conseguem, no caso não sei se foram os russos ou foram os americanos, pôr uma nave fora da atmosfera, a voar à volta da Terra. Depois os russos conseguem enviar uma cadela, que ainda hoje é um nome muito conhecido de cadelas, que é a Laika, para o espaço, foi e veio. E depois um homem, um astronauta, chamado Yuri Gagarin, que morreu há 4 ou 5 anos, velho, foi para o espaço e voltou. E os americanos, o Kennedy ficou muito chateado com isso, não é? Os outros estão aqui a passar à minha frente, que é isto. Nós é que somos os bons e eles é que passam à frente, não pode ser. E então criou um projeto chamado Projeto Apollo. E o Projeto Apollo visava colocar o homem na Lua antes de 1970. E esse Projeto Apollo é muito interessante percebê-lo por causa exatamente do planeamento. Métodos de planeamento que vocês falam, eu espero que vocês falem e que vos digam isto. Métodos de planeamento, já tiveram gestão ou não? Empreendedorismo? Sim. Métodos de planeamento complexos, como o PERT e o CPM, tiveram isso? Não. Não. Falam tudo de muita coisa, mas falta sempre o essencial. Não sei se é empreendedorismo, mas na gestão é obrigatório perceber isso. O PERT e o CPM, o Critical Path Method, o método do caminho crítico, são métodos fundamentais para o planeamento, surgiram do Projeto Apollo. Quem tiver interesse pode ver os filmes da NASA nessa altura, também muito interessante. Para quê? Para duas coisas.
a emancipação das mulheres, na NASA, que faziam as contas, e dos negros. Há um filme, que eu não sei como é que se chama, que tem a ver exatamente com isto, com as mulheres e com os negros, em que o astronauta que ia na nave, deixa-me contar-me isto que é interessante, o astronauta que ia na nave tinham que fazer cálculos. Nem havia cá grandes computadores. Para quem não sabe, a Apollo 11, que foi a que pousou na Lua, tinha um processador da Texas Instruments 38. A Texas Instruments 38 são uma máquina que, se vocês procurarem lá em casa, pode ser dos vossos pais, é uma máquina preta, do tamanho de um telemóvel, que tinha uns cristais líquidos vermelhos e que fazia algumas contas com 3 linhas no coisa. Era um must de coisa. A seguir vieram umas com os cartões perfurados que eu ainda usei em 81. Essas Texas Instruments, esse computador, esse processador, que é o TI-38, era o processador da Apollo 11. E isto estava eu a dizer... As mulheres. Então tinha que fazer as contas à unha, não é? Em quadros de 2 andares. Puxavam um e puxava o outro. E então havia aquilo, as mulheres não tocavam na xixa, só faziam trabalho fora disso. E há 2 aspectos fundamentais desse filme. Um aspecto que é o astronauta a senhora vai explicar as contas e a certa altura o astronauta diz: eu quero ouvir o que aquela senhora está a dizer ali. Eu quero ouvir. Os outros não acharam muita piada, estás a perceber? Essa gaja que vai... E ela começou a explicar e o astronauta disse: não, as contas vai ser ela que vai fazer, porque os outros não percebem nada disto. E a outra coisa, que era, as contas nunca mais chegavam, porque os pretos tinham a casa de banho lá ao fundo. Os que eram pretos tinham que ir a uma casa de banho, os que eram brancos tinham outros. Estamos a falar de 1960 nos Estados Unidos, meus caros. É bom que vocês tenham a noção de quanto é que o mundo evoluiu e quanto é que regrediu, porque isto não é do século passado, mas é dos vossos pais. É da nossa altura. Eu não tinha essa noção. E então há uma altura em que o chefe daquela porcaria, quando começa a perceber que aquilo é... Então, mas porquê é que você demorou tanto? Porque irritou-se muito com ela. Porque a minha casa de banho e o meu café fica lá na ponta. Para eu ir buscar café, tenho que andar o dobro ou o triplo do que os outros andam. E o gajo chegou lá, partiu as placas todas que diziam pretos e brancos. Pronto, isso é um à parte. Portanto, a conquista do espaço serviu para isto. Para se estudar, e também na questão havia duas dimensões. A dimensão do conhecimento do funcionamento do corpo humano e a dimensão do conhecimento da confrontação sociopolítica de um bloco com outro bloco. Isto leva às teorias do planeamento. E aqui vocês já sabem, eu nem preciso dizer mais. Planeamento anual, bianual, período preparatório, período competitivo, período transitório, aquisição, manutenção e perda de forma, período preparatório. Diga? Pode gravar, pá. É? Período preparatório, período competitivo, período transitório, preparatório, aquisição da forma, competitiva, manutenção da forma, transitório, perda da forma. Período competitivo período competitivo, período preparatório dividido em período preparatório geral e especial, aumento do volume gradual, aumento da intensidade, período específico, melhoria, aumento da componente específica do treino em relação à componente geral, manutenção de intensidades elevadas e volumes elevados, é o mais difícil, o período mais difícil, de maior carga, digamos assim, de maior magnitude da carga, e depois o período competitivo, com intensidades elevadas, volumes mais baixos. Esta lógica de período preparatório, competitivo e transitório
passa de planeamento anual para planeamento bianual e vamos evoluindo com a queda do Muro de Berlim, a facilidade de deslocação dos atletas de leste para os meetings aumenta exponencialmente, a realização dos meetings também aumenta e a mercantilização do resultado esportivo também aumenta. E, portanto, passamos a ter necessidade de ter mais momentos de forma que não sejam os Jogos Olímpicos e Campeonatos do Mundo. E aí passamos a ter outras ofertas de planeamento, mais conhecidas por planeamento por blocos, do qual o modelo do Chin e do Vergozansky são os mais importantes, do modelo de ATR, acumulação, transformação e resultado. Esta lógica é uma lógica baseada num modelo estruturalista que tem como parte mais pequenina o exercício de treino e como parte maior o macrociclo, e no meio estão o microciclo, o mesociclo e o macrociclo. O macrociclo é um período de tempo que termina com uma competição principal, o mesociclo é um período de tempo que termina com um momento de controlo ou uma competição secundária, e o microciclo é o resultado da organização da carga em função da semana, embora possa haver uma variação entre 4 e 10 dias, conforme os dias de descanso. E estes microciclos de duração não superiores ou inferiores a uma semana são fundamentalmente microciclos que têm a ver com aspectos que têm a ver ou com competições metidas a meio da semana e faltas de dias de descanso, ou com viagens de um sítio para o outro, quando se usam. Estes métodos de planeamento foram orientados para modalidades de elevado estereótipo motor, que eram aquelas que correspondiam a uma enorme quantidade, mais de 85% das medalhas de ouro, das medalhas dos Jogos Olímpicos e dos Campeonatos do Mundo, que é o que tinha grande versatilidade. Mas temos os outros campeonatos que não tinham, nem de perto nem de longe, especialmente na Europa e no mundo, que se compara aos Jogos Olímpicos, só tínhamos o Campeonato do Mundo de Futebol. O resto era tudo peanuts. Então, esta dimensão é, desde muito cedo, confrontada com uma inadequação ao planeamento das modalidades de cooperação-oposição. E essa é outra coisa que vocês têm que fazer. As diferenças entre umas e outras. As modalidades de elevado estereótipo motor têm um número grande de horas de treino, têm momentos muito curtos de competição comparativamente com o treino e têm competições hierarquizadas. A competição principal é uma, as outras não são tão importantes. E duram alguns meses. Normalmente, um período de inverno e um período de verão. No hemisfério sul, no hemisfério norte. No hemisfério sul, um período de verão, um período de verão e um período de inverno. Esta dimensão de diferenciação, que tem a ver com isso, com o facto de ser o resultado muito focado nas qualidades físicas, a partir do rendimento de um estereótipo motor, ou seja, ou força, ou resistência, ou velocidade, confronta-se com a relação
com a necessidade das modalidades de cooperação-oposição, que o que precisam é de ganhar competições que são iguais, uma competição que dura muito mais tempo, 10 meses, que tem muitas competições que valem todos a mesma pontuação e que precisam de resolver problemas semanais. Para isso, é preciso organizar a carga de outra maneira, perceber a lógica do planeamento da primeira das modalidades de estereotipo motor elevado, planeamento do Matveev, o planeamento clássico, e perceber aquilo que um senhor chamado Leon Teodorescu trouxe do ponto de vista daquilo que ainda é hoje a lógica do funcionamento da teoria dos jogos esportivos coletivos. Muito baseada quer na lógica da estratégia para as competições, como é que devemos ir, quando é que devemos ir, quando é que devemos viajar. Eu espero que vocês tenham essas abordagens nas vossas modalidades. Devemos ir muito cedo, ou no dia anterior, ou no dia da competição. Por exemplo, faz pouco sentido, vou assumir aqui uma coisa, que quando o Porto vai jogar a Lisboa, vá, nos dias de hoje, no dia anterior, se o jogo for à noite, por exemplo. Se eu fosse responsável do Sporting ou do Porto de Lisboa, na confrontação Porto-Lisboa, eu faria o jogo marcado para as 8 ou para as 8:30 da noite, a saída antes do almoço, almoço pelo caminho, chegada ao hotel às 3 ou 5 da tarde e saída para o campo 1h30. Porquê? Os jogadores só têm que acrescentar aqui uma rotina de viagem. Não têm problemas do treino, não é? Podem treinar e sair a seguir ao treino. Chegam lá e não têm nenhum stress. Porquê? Porque são 2h30 ou 3 horas de autocarro de um sítio ao outro. Não é? Não têm que ir no dia anterior, dormir num sítio que não estão habituados a dormir, sujeitar-se a bocas e confrontos permanentes com ambientes hostis. Portanto, é só fazer o que está no livrinho, porque isto está lá tudo escrito. Isso me interessa até acontecer alguma coisa. Diga?